Olá, amigos aqui do curso Aprobare. Meu nome é Rafael. Daremos início aqui ao nosso curso de Direito do Trabalho para os concursos públicos, principalmente aí o concurso nacional unificado, né? Bom, rapidamente aqui, meu nome é Rafael Dias Medeiros, está aí meu e-mail para caso fique alguma dúvida durante o nosso curso, para algum contato, elogia, crítica, sugestões para o aprimoramento aqui do curso. Bom, rápido, só passando para vocês aqui rapidamente, para vocês saberem o histórico do professor. Eu sou mestre em Direito Público, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e sou servidor público do TRT 12, TRT de Santa Catarina. Antes disso, na minha carreira, eu advoguei por muitos anos na área trabalhista. Então, além de lecionar a disciplina, eu também tenho experiência prática, na área do direito do trabalho. E dando aqui sequência, né, nós sabemos que o conteúdo do concurso público, conteúdo programático, é um conteúdo extenso, né, consta aí no edital do concurso nacional no eixo temático 5 e eu trouxe aqui rapidamente para vocês algumas das ideias que nós iremos trabalhar aqui no curso, né? É um conteúdo, como eu disse, extenso, para a carreira aí, né, para a linha ali de direito do trabalho, a disciplina de direito do trabalho é de suma importância. Então, trouxe aqui no material de vocês o conteúdo programático aí da disciplina que será cobrada e que nós iremos trabalhar aí durante esse curso. As referências bibliográficas, né? Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, é uma obra, é um livro bastante extenso, mas é um livro que vai trabalhar toda essa ideia do direito do trabalho, todo esse conteúdo programático, você vai encontrar no livro do Maurício Godinho. O professor Carlos Henrique Bezerra, também desembargador aposentado do TRT 17 do Espírito Santo, e a professora Vólia Bonfim Casar, que também foi desembargadora aí do TRT 1, né, do Rio de Janeiro. Bom, esses seriam aí uns três manuais, os três manuais completos, né? Como nós já estamos aí numa reta final do concurso público, eu indicaria também trabalhar aí com sinopses, com resumos, né? Com materiais mais acessíveis, mas não poderia deixar, lógico, de indicar aqui as três referências bibliográficas que eu acho de suma importância que o candidato se aprimore aí e o candidato passe pelo menos em algum desses capítulos, passe o olho nessas obras aí. Bom, vamos então iniciar aqui, sem mais delongas, iniciar o nosso curso, trazendo inicialmente as noções fundamentais, a caracterização do direito do trabalho. E aí, o que seria, né, essa disciplina de direito do trabalho? O direito do trabalho é um ramo jurídico especializado que regula certo tipo de relação laborativa na sociedade contemporânea. Essa é a definição do Maurício Godinho Delgado. E por que seria um ramo especializado? Um ramo especializado porque ele possui uma normatização própria, princípios próprios, toda uma doutrinação própria para esse ramo do direito do trabalho. Então, trata-se aí de um ramo jurídico, né? Nós estamos falando aí de uma disciplina, de uma ideia dentro do ramo do direito, né? E que ele encontra-se aí princípios próprios, ele possui princípios próprios e uma normatização própria, né? Então, por isso se refere a um ramo jurídico especializado. Ainda nessa ideia de noções fundamentais, podemos também traçar aqui uma ideia que o trabalho é reconhecido internacionalmente como um direito humano, né? Então, nós vamos verificar em diversos documentos internacionais, trouxe aqui um exemplo de um deles no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece como um direito humano do indivíduo o direito ao trabalho. E a Constituição Federal também
vai trabalhar essa ideia, né, dentro da perspectiva do Estado democrático do direito, como um valor estruturante, né, que vai encontrar lá no artigo 1º, inciso 4º, e também como um direito fundamental social, que ali já vai trazer uma roupagem mais específica do direito do trabalho, que é a partir do artigo 6º. Então, observem que no artigo 1º, inciso 4º, o Estado Democrático de Direito traz a noção, né, do direito ao trabalho como um valor estruturante e elenca ali dentro dos direitos fundamentais o direito social a partir do artigo 6º. Bom, do plano internacional, nós vamos trabalhar aqui um breve histórico, né, que costuma cair também muito em concursos públicos, em certames públicos, é essa questão da história do direito do trabalho no plano internacional. Então, no plano internacional, é bom sempre nós termos em mente que a Constituição mexicana, em 1917, foi aí a primeira Constituição, é considerada aí o nascedouro do direito do trabalho nas constituições, tá? Então, a Constituição do México assumiu um importante papel, né, no direito do trabalho, é a Constituição de 1917, que conteve aí diversos direitos trabalhistas. A segunda Constituição, que a doutrina trabalha como do plano internacional, como uma questão do ponto de vista histórico é a Constituição de Weimar, na Alemanha. Então, ela trata de uma Constituição com característica principiológica e teve uma grande repercussão no continente europeu. Então, podemos citar aí a Constituição de 17 mexicana e a Constituição de Weimar de 1919. Além disso, em 1919, também foi editado o Tratado de Versalhes, em que criou-se a Organização Internacional do Trabalho, né? E esse organismo internacional buscou-se universalizar as normas de proteção ao direito do trabalho, ao direito humano, como nós tratamos no slide anterior. O trabalho é internacionalmente reconhecido como um direito humano. Então, do ponto de vista internacional, nós podemos citar esses três planos normativos aí, tá? Bom, ainda trabalhando essa ideia do plano de vista internacional, o Brasil está entre os Estados-membros fundadores da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, e participa da Conferência Internacional desde a sua primeira edição, né? Então, veja que há aí uma repercussão no plano nacional, né? Esses normativos internacionais trouxeram uma forte repercussão aí no Brasil. E também merece destaque a Carta de Lavoro, de 1927, que ela serviu de base para Portugal e Espanha e também produziu no Brasil uma forte repercussão, especialmente no direito coletivo, ou, né, para alguns, utilizam a nomenclatura de direito sindical, né? Então, reparem que nós aí fizemos rapidamente um esboço histórico do ponto de vista internacional e trazendo essa ideia da repercussão dessas normativas internacionais no plano nacional. Bom, no plano nacional, no Brasil, a história do direito do trabalho divide-se basicamente em três fases. A primeira, do descobrimento à abolição da escravatura. Reparem que com a escravatura não havia direito do trabalho, né? Não havia aí uma preocupação jurídica de tutelar essa relação jurídica, já que havia o trabalho escravo. Então, reparem que não haveria razão alguma para haver normas protetivas, normas principiológicas que visassem proteger o trabalhador, já que a sua mão de obra era a mão de obra escrava. No segundo momento, veio com a proclamação da República, a campanha política da Aliança Liberal e a terceira fase da Revolução
de 30 até os dias atuais, né? Então, reparem que do plano de vista nacional, nós podemos aí dizer que houveram essas três fases aí no direito do trabalho. Bom, ainda no plano de vista nacional, é importante fixar algumas datas importantes que costumam ser cobradas em certames jurídicos, é que em 1939 é criada aí a Justiça do Trabalho, sendo que em 1943 foi outorgada por Getúlio Vargas, tá? Outorgada, já que se tratava aí de um estado em que o chefe do Poder Executivo tinha essa missão, né, de outorgar aí a legislação. Então, foi outorgada por Getúlio Vargas a consolidação das leis do trabalho, mais conhecida por nós aí, que militamos na área, como CLT, né? Consolidação das leis do trabalho. Bom, entrando aí no tema da consolidação das leis do trabalho, como nós já adiantamos, né, ela foi outorgada em 1º de maio de 1943 e ela basicamente buscou sistematizar leis esparsas que haviam no ordenamento jurídico, né? Ela, como o nome diz, ela procurou consolidar essas leis do trabalho num diploma normativo. Então, do ponto de vista jurídico, a CLT não se trata de um código, mas é uma lei de caráter geral aplicada a todos os empregados, sem distinção do trabalho técnico, manual ou intelectual. Reparem que todo o trabalho que envolve empregado vai estar ali disciplinado pela CLT. Vai haver ali dispositivos na CLT que vão regular essa matéria. E em que pese a CLT ter sido outorgada, né, ter sido editada pelo chefe do executivo, tratava de um decreto-lei, ela foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico e é equiparada aí a uma lei federal, em que pese a sua natureza jurídica na sua edição ter sido de decreto-lei, ela é equiparada à lei federal. Assim também acontece com o Código Tributário Nacional, que também foi editado por meio de um decreto-lei, mas é equiparado aí à lei federal, já que foi recepcionado no nosso sistema como lei federal e a competência para editar leis é da União. Então, dentro da nossa normatização atual, dentro da nossa Constituição atual, a CLT é equiparada à lei federal. Bom, a CLT trata-se de um texto legislativo básico do direito do trabalho e esse texto é complementado pela legislação complementar e pela Constituição Federal, né? Então, podemos dizer que as disposições da CLT devem ser atualizadas para adequar a realidade contemporânea. Como nós vimos aí, a CLT é um decreto-lei equiparado à lei federal de 1943. Há uma evolução da sociedade com relação às questões de direito do trabalho, então sempre a CLT. Lógico que esse decreto-lei, essa lei federal, sofreu modificações ao longo do tempo, né? E ainda certamente é necessário algumas atualizações para adequar à realidade contemporânea, principalmente com aquilo que a doutrina chama de fenômeno da constitucionalização do direito. Então, é fazer essa adequação do texto normativo em face da Constituição Federal. Então, nessa linha, né, do fenômeno da constitucionalização do direito, nós podemos traçar aqui uma conclusão que cabe ao intérprete e aplicador do direito do trabalho promover a realização do projeto axiológico da Constituição Brasileira de 88, à luz, né, a CLT deve ser reinterpretada à luz da Constituição. Então, cabe aí ao intérprete, o aplicador do direito, reinterpretar
dispositivos da CLT, à luz da Constituição, à luz dos tratados internacionais de direitos humanos, é fazer uma releitura dos dispositivos e pegar esse eixo axiológico que a Constituição Federal e os tratados internacionais refere-se o direito ao trabalho como um direito humano e aí reinterpretar esses dispositivos. Bom, todos nós sabemos aqui, né, que ao longo do tempo a CLT sofreu inúmeras reformas, mas uma reforma significativa aconteceu em 1917, em 2017, desculpa, a reforma trabalhista sofreu uma modificação no seu texto em 2017 por meio da Lei 13.467 de 2017, no governo de Michel Temer, né? E aí, essa reforma, né, foi intitulada como Reforma Trabalhista, ela implementou aí inúmeras medidas de desregulamentação e de flexibilização trabalhista. O que seria isso? Desregulamentação e flexibilização trabalhista. Bom, para Godinho, por flexibilização e trabalhista, entende-se a possibilidade jurídica estipulada por norma estatal ou norma coletiva negociada de atenuar a força imperativa das normas componentes do trabalho, de modo a mitigar a amplitude de seus comandos ou parâmetros próprios para sua incidência. Bom, o que seria isso? Vamos lá. Então, a flexibilização trabalhista é quando a lei, né, por meio de norma estatal ou norma coletiva negociada, ela atenua a força imperativa ali daquele comando legislativo. Como exemplo disso, nós podemos citar o intervalo para refeição. Para aqueles que laboram acima de 6 horas, é garantida 1 hora de intervalo para refeição. E a flexibilização trabalhista seria quando há, por exemplo, uma negociação com o sindicato da categoria, né, uma norma coletiva que dispõe que o intervalo vai ser de 30 minutos, né? Então, pode haver uma negociação daquela categoria, levando em consideração a rotina, entre outros aspectos daquela categoria ali específica, e haver uma negociação. Essa negociação, por óbvio, normalmente vai oferecer uma contrapartida para o trabalhador e vai haver uma flexibilização ali do conteúdo normativo, ou seja, o intervalo que a lei diz é de 1 hora, mas há uma flexibilização daquele direito para que o intervalo naquela situação seja de 30 minutos, tá? Esse seria o conceito de flexibilização trabalhista. Já por outro lado, a desregulamentação trabalhista, ela consiste na retirada por lei do manto normativo trabalhista clássico, ou segmento das relações de trabalho de maneira a permitir o império de outro tipo de regência. Aí, o que seria desregulamentação? É que quando aquele conteúdo, aquela normatização, deixa de ser trabalhado pela lei, né? Isso acontece, por exemplo, quando algumas questões vão ser regulamentadas por meio de portaria, de uma norma regulamentar. Então, há uma desregulamentação trabalhista, né? Ela deixa de estar no eixo da legislação para ser trabalhado com outros conteúdos normativos, né? Por meio de uma portaria, por meio de uma norma regulamentar. Ok? Bom, ainda nesses conceitos, bom, vamos aqui então, o slide ficou duplicado aqui, ainda com relação ao direito do trabalho, é importante agora nós trazermos a ideia da Constituição Federal. Nós trouxemos aqui uma roupagem
do plano de vista internacional, abordamos aqui também uma questão do plano de vista nacional, e agora nós vamos falar aqui da Constituição Federal de 88. Antes, vamos dizer que a primeira Constituição brasileira a versar sobre direitos do trabalho foi a Constituição de 34. Reparem que aquelas constituições do plano de vista internacional, aqueles normativos internacionais, repercutiram fortemente no direito do trabalho nacional, né? Nós trouxemos a Constituição Mexicana, Weimar, Tratado de Versalhes, Constituição de Livorno, e aí, em 1934, a Constituição foi a primeira que trouxe aí, versou sobre direitos trabalhistas. Por sua vez, a Constituição de 88 inaugura uma era na história dos direitos sociais, né? Trouxe aí o direito do trabalho como um direito fundamental do indivíduo, né? E aí, tanto podemos concluir sobre isso, que o artigo 1º, inciso 4º, ele traz dentro dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A Constituição, então, consagra aí o direito do trabalho como um direito social e insere esse direito social no título dos direitos e garantias fundamentais, né? Reparem que, ao abrir a Constituição, no seu artigo 5º, vai estar lá, né, o título acima, a partir do artigo 5º vai estar inserido o título dos direitos e garantias fundamentais, e o artigo 6º, que começa a trabalhar a ideia do direito social, ele está ali inserido nesse título, tá? Bom, o artigo 7º, e aqui eu faço uma ressalva de leitura obrigatória para candidatos de inúmeros certames aí que cobra a disciplina de direito do trabalho. O artigo 7º é de leitura obrigatória. Ele vai enumerar os direitos individuais dos trabalhadores rurais e urbanos, sem excluir outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, reparem que há outros direitos que não estão no artigo 7º que vão ser contemplados aos trabalhadores. Hoje nós podemos dizer que o direito de trabalho, ele bebe de outras fontes de direito internacional, como convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, reparem que o artigo 7º vai enumerar direitos individuais dos trabalhadores, mas não quer dizer que são apenas aqueles direitos. Não há nenhuma exclusão de outros direitos que visem a melhoria de sua condição social. No artigo 8º, vai trabalhar a ideia de liberdade de associação profissional ou sindical, e no artigo 9º, o texto constitucional assegura o direito de greve aos trabalhadores em geral, estendendo aí esse direito aos servidores públicos civis nos termos da lei regulamentadora. Então, não há nenhuma lei que verse aí sobre a greve dos servidores públicos civis, lembrando que a greve dos militares é vedado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, por decisões do Supremo Tribunal Federal. A greve dos servidores públicos militares é considerada ilegal, né, não encontra-se respaldo na nossa Constituição, nem na jurisprudência, mas a greve dos servidores públicos civis é autorizada, né, já que seu artigo 9º diz, e a jurisprudência do Supremo utiliza-se aí a lei de greve dos trabalhadores como a lei que regulamenta aí a greve dos servidores civis. Bom, ainda trabalhando essa ideia de direito humano e direito fundamental, né? O trabalho, como nós já adiantamos, passa a ser um direito que, ao mesmo tempo, é humano, já que encontra previsões em normativas internacionais, como a Declaração de Direitos Humanos, entre outros pactos internacionais, e direito fundamental, já que também consta expressamente da nossa Constituição Federal, que trabalha ali os direitos fundamentais. Então,
Repare que documentos internacionais, desde o Tratado de Versalhes, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, eles trazem a ideia do direito do trabalho como um direito humano. Bom, feita essa digressão inicial, vamos aqui trazer a ideia da autonomia do direito do trabalho, né? Então, dois critérios, basicamente, que a doutrina utiliza. Lembre que naqueles primeiros slides que nós trouxemos, nós trabalhamos a ideia de um direito, de um ramo jurídico especializado e específico, e aqui tem tudo a ver com a sua autonomia. Então, o direito do trabalho, ele tem uma autonomia, já que utilizados de dois critérios para traçar essa autonomia. A extensão da matéria, né? É uma matéria vasta, CLT, entre outros normativos, tem uma vasta amplitude, né? Como eu já tinha adiantado, existe princípios próprios, né, no direito do trabalho, princípio da primazia da realidade, princípio da irrenunciabilidade dos direitos, entre outros princípios que nós vamos trabalhar aqui, é, a observância de um método próprio para dirimir conflitos, né? Então, esse é um critério. E o segundo critério são os elementos componentes dessa relação jurídica, né? Que tem o sujeito, o objeto e o vínculo obrigacional. Diferentemente de outros ramos do direito, como o ramo do consumidor, como o direito civil, né? Os sujeitos, o objeto e o vínculo obrigacional no direito do trabalho são distintos desses outros ramos, né? E por isso demanda aí uma, uma principiologia própria, uma observância de um método próprio para dirimir esses conflitos e, por razão disso, nós podemos afirmar que o direito do trabalho possui uma autonomia de um ramo jurídico próprio. Bom, natureza jurídica, é sempre bom catalogar ali, né, aquele ramo de estudo, no caso nosso aqui, o direito do trabalho, qual seria a natureza jurídica? E prepondera na doutrina que o direito do trabalho consiste aí no ramo do direito privado, em função do seu elemento nuclear fundar-se no contrato de trabalho. E nada mais, um contrato de trabalho é uma junção de duas vontades, né? Além de haver aí a questão da liberdade contratual. Então, pegando a linha do direito civil, a questão contratual do direito civil, prepondera a natureza jurídica do direito do trabalho como um ramo de direito privado. É óbvio que nós não podemos deixar de mencionar, e aqui relaciona-se ao fenômeno da constitucionalização do direito, é que esse ramo do direito privado, ele recebe uma forte influência do direito constitucional, do direito internacional, né? Então, há aí uma forte influência desses ramos e há natureza de normas cogentes nesse ramo do direito privado, né? Então, o direito do trabalho é um ramo jurídico unitário que se enquadra no campo do direito privado. Essa é a posição hegemônica da doutrina, né? Embora haja autores que prefiram realizar um enquadramento em direito público, né? Em razão da natureza protetiva, em razão da natureza tutelar que o direito do trabalho possui. E aí, nesse caso, o Godinho ele assume essa posição de que o direito do trabalho, embora se trate basicamente de um contrato de trabalho em que há uma liberdade contratual das partes, essa liberdade não é ampla, não é irrestrita e, por sofrer influência do direito constitucional, do direito internacional, de haver normas cogentes, o professor Maurício Godinho ele caracteriza aí o direito do trabalho na posição de um direito público. Cada vez mais essa divisão em direito
privado e direito público, elas não se mostram tão distantes, já que qualquer ramo do direito, o direito civil, que é um direito eminentemente classificado como um direito de natureza privada, ele sofre forte influência de ramos do direito constitucional, ele sofre forte influência de princípios da função social dos contratos, da boa-fé, que se relativiza. Então, hoje, essa classificação em que é público e que é privado não é uma classificação estanque, mas é uma classificação ainda muito utilizada e nós não podemos deixar aí de trabalhar com vocês essa classificação. Então, em resumo, preponderantemente, o direito do trabalho encontra-se no campo do direito público e para o professor Godinho, que é minoritário nessa questão, trata-se aí de um ramo do direito público, tá certo? Bom, o que que seria aí, o que que nós iríamos trabalhar com a questão do objeto do direito do trabalho? Bom, o objeto principal do direito do trabalho é a relação jurídica decorrente de um trabalho subordinado. E aí, quando se há um trabalho subordinado, nós estamos falando de relação de emprego. E também o direito do trabalho vai tutelar outras relações de trabalho subordinado atípico, como trabalhador avulso, o trabalhador doméstico, do técnico, do estrangeiro, entre outras formas, né, de relações de trabalho. Então, esse seria o objeto do direito do trabalho, né? O objeto de estudo é a relação jurídica que decorre de um trabalho subordinado típico e um trabalho subordinado atípico. Bom, entrando aqui no campo das fontes de suma importância no estudo, né? As fontes do direito do trabalho, né? É importante sempre que formos estudar alguma disciplina, algum ramo do direito, sempre vai ter ali o início desse curso trabalhará ali com as fontes do direito do trabalho. E, basicamente, no campo do direito do trabalho, vamos trabalhar com as fontes materiais e com as fontes formais. Bom, as fontes materiais, elas encontram fundamento nos fatos políticos, econômicos, sociais e culturais da sociedade. Então, é a sociedade daquele tempo que atribui valores ali, que atribui questões de necessidade de regulação para o direito, né? Como nós trabalhamos a ideia aqui de uma sociedade na época da escravidão, aquela sociedade ali não havia valores que preponderasse ali uma regulamentação do direito do trabalho, já que a mão de obra era eminentemente escrava, né? Então, reparem que numa sociedade sob essa perspectiva, não há por que haver uma legislação protetiva do direito do trabalho, né? Com a modernidade, com a evolução da sociedade, com o passar do tempo, esses fatos políticos, econômicos, sociais e culturais estão sempre se reordenando e isso reflete na necessidade da sociedade de haver uma legislação que trabalhe aí determinadas questões. Então, basicamente, isso se refere às fontes materiais, que encontram os fundamentos dos fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ali da sociedade. Podemos dizer que as fontes materiais são os fatos políticos, econômicos, sociais, trabalhistas, né? Tais como a necessidade de intervenção estatal em favor da parte mais fraca. Repare, numa relação de trabalho, há basicamente a relação de capital e a relação de trabalho. E nós sabemos que nessa relação há uma disparidade, né? A relação de capital e a relação de trabalho há uma disparidade. Os dois não estão em pé de igualdade. E nessa necessidade de corrigir essa disparidade ou tutelar essa disparidade, é que
se vê aí a necessidade de uma legislação de direito do trabalho. Então, as fontes materiais são esses fatos políticos, econômicos, sociais, de verificar, né, a necessidade de uma intervenção estatal nessa relação capital e trabalho. Ou seja, o trabalhador e a necessidade de instituir modelos de relações baseados em quê? Nos objetivos do Estado Democrático de Direito. Quais são esses objetivos? Encontram-se lá no artigo 1º, no artigo 3º da Constituição Federal, que é a promoção da paz, a liberdade, da igualdade, da justiça, da segurança, da solidariedade. Então, reparem que as fontes materiais elencadas aí nos fatores políticos, econômicos, sociais, trabalhistas, né, buscando aí a promoção da paz, da liberdade, da igualdade, é que vão haver uma necessidade de intervenção do Estado para equalizar esses dois sujeitos da relação de direito do trabalho, que é a relação capital e relação trabalho. Bom, rapidamente, isso aí, em suma, são as fontes materiais. As fontes formais, nós podemos subdividir em fontes heterônomas e fontes autônomas. As fontes formais do direito do trabalho, nós podemos dizer que são provenientes de um terceiro estranho à relação de emprego. Por que um terceiro estranho? Porque a relação de emprego, uma relação de trabalho, tem dois sujeitos, né? O empregador e o empregado. Um terceiro estranho a essa relação jurídica vem e edita ali uma determinada normatização. Então, geralmente, as fontes formais heterônomos vêm por meio do Estado. Pela Constituição Federal, é a União que tem a competência de dispor sobre direito do trabalho. Então, as fontes heterônomas normalmente vêm por meio do Estado, seria a Constituição, a CLT, os tratados internacionais, os decretos, ou também poderia haver uma fonte heterônoma que é do empregador, editada pelo empregador unilateralmente. E aí, parcela da doutrina vai trabalhar essa ideia que o empregador unilateralmente, quando ele edita um regulamento da empresa, é expressamente proibido conversar no WhatsApp durante o expediente de trabalho. Está lá previsto numa normatização da empresa, uma norma unilateral, parcela da doutrina vai trabalhar que se trataria aí de fontes heterônomas. Bom, as fontes autônomas, elas são oriundas diretamente dos próprios interlocutores sociais, sem interferência de um terceiro ou do Estado. E aqui nós podemos trabalhar, como exemplo, os acordos coletivos, que são celebrados entre a empresa e os empregadores, as convenções coletivas que são celebradas entre os sindicatos, né? Sindicato dos empregadores, sindicato dos empregados de determinada categoria, o contrato individual do trabalho, né, que é celebrado entre o empregado e o empregador, o regulamento da empresa, e aqui no caso, quando o regulamento da empresa é instituído com a participação efetiva dos trabalhadores ou o sindicato, trata-se aí de fontes autônomas, tá? Então, quando o regulamento é unilateral, parcela da doutrina vai trabalhar como fontes heterônomas, e quando esse regulamento é instituído com a participação dos trabalhadores e ou do sindicato, seria aí considerado, caracterizado como fonte do direito do trabalho, fonte formal autônoma, tá? Bom, ainda trabalhando a ideia das fontes do direito do trabalho, há uma celeuma na doutrina com relação aos costumes, né? Então, os costumes seriam fontes formais, fontes
materiais, o que seria? Autônomas, heterônomas. Parte da doutrina entende que costume pode ser enquadrado, ora como fonte autônomos, quando fruto de comportamento dos trabalhadores e empregador no âmbito da empresa, e aqui eu trouxe como exemplo a possibilidade de adiantamento salarial quinzenal. Essa é uma questão que ocorre em muitas empresas, não há legislação que verse sobre a questão do adiantamento salarial, mas tem empresas que adotam aí, esse costume. E esse costume trata-se de uma fonte do direito, né? Então, poderia-se trabalhar essa ideia de fonte autônoma, já que ela é estabelecida entre empregado e empregador, e por vezes não há em nenhuma previsão, em nenhuma normativa, mas há um costume, há um comportamento reiterado daquele empregador em adiantar aí quinzenalmente o salário. E para a doutrina também o costume pode assumir aí, pode ser trabalhado com uma ideia de fonte heterônoma, tá? Para o ministro Godinho, os costumes são fontes formais autônomas do direito do trabalho. Bom, por fim, eu deixei no material de vocês aí duas questões de exercício, tá? Vou deixar vocês trabalharem aí em casa e qualquer dúvida eu estou à disposição aqui, tá? Bom, para esse primeiro tempo aqui do nosso curso de Direito do Trabalho, é isso que eu queria trabalhar com os senhores. Voltamos no próximo bloco aí. Forte abraço a todos.